Então fala aí, gente, tudo bem? Tô aqui fazendo um novo vídeo aí pra gente poder dialogar. E no vídeo de hoje eu queria trazer um assunto que eu acho bem importante, que é daquelas discussões que a gente vê inclusive na família, que a gente vê nos amigos, nos círculos, que muitas vezes são discussões baseadas em simples retórica sobre o socialismo, sobre o capitalismo. E hoje eu queria trazer um pouco dessas retóricas que a gente vê no YouTube, nos grupos de Zap, com aqueles galeras lá do MBL, com o próprio Bolsonaro, e a gente poder falar um pouco dessa reflexão sobre a hipocrisia capitalista. A ideia é ilustrar com falas dos propagandistas capitalistas, aquelas falas que a gente conhece de que o socialismo é uma ditadura, que matou milhões, que executou tantos, é na verdade toda uma construção da realidade do que é o próprio capitalismo. Então o foco aqui não vai ser falar do socialismo e explicar sobre o socialismo, mas na verdade vai ser falar sobre o capitalismo e demonstrar a hipocrisia que esses propagandistas utilizam para enganar você. Acho que para a gente começar a desenvolver o nosso assunto, vou pegar aqui, ó, Dicionário Aurélio. Hipocrisia é a afetação de virtude ou sentimento que não se tem, fingimento ou falsidade. Mas explicando um pouco melhor, hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, sentimentos, ideias que a pessoa na verdade não possui, normalmente exigindo que outras pessoas tenham o que elas dizem ter e não têm. É quando se denuncia o que uma pessoa tem ou supostamente teria, e ao mesmo tempo a pessoa que está denunciando ela não ter essas qualidades que exige de outras. E até agora eu só falei de pessoas, qualidades que as pessoas têm, mas também existe a hipocrisia das ideias, ou seja, é quando a pessoa vai defender um determinado sistema e acusar outro sistema. No caso, eu estou falando do capitalismo, um sistema econômico que possui diversas formas de regime político e que está denunciando um outro sistema, o socialismo, que também é um sistema econômico que possui outros regimes políticos, e ela, ao denunciar o regime socialista, ela na verdade está sendo hipócrita, por toda a argumentação que ela utiliza é aplicada ao próprio sistema capitalista que ela tanto defende. E agora vamos começar para os exemplos. Chega mais, Kim. O comunismo não matou mais de 100 milhões de pessoas. O capitalismo nunca matou ninguém porque ele não se impõe a ninguém. Pelo contrário, livre mercado significa liberdade, significa você poder empreender sem que o governo enche o seu saco. O capitalismo não mata. Pelo contrário, ele gerou o melhor ambiente possível para a vida humana. E para começar, é importante a gente dar uma retomada, né? Que o Estado capitalista, como a gente tem hoje, com a burguesia tomando o poder político, após ter o seu poder econômico já consolidado ao longo de vários anos e por meio de vários processos, a gente tem, em 1789, a Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa que acabou com o governo feudal e constituiu um governo burguês naquele tempo. Só no primeiro ano da Revolução Burguesa, capitalista, colocada pela Revolução Francesa, foram mais de 13 mil mortes, execuções, o período jacobino que a gente aprende na história. Teve também, alguns anos depois, a Guerra da Vendéia. O que foi a Guerra da Vendéia? Ela foi uma guerra contra-revolucionária articulada e que o saldo de mortes dessa Guerra da Vendéia foi 170 mil mortes. Teve também, algumas décadas depois, ainda na França, a Comuna de Paris, que a gente conhece, e que o saldo da Comuna de Paris, que foi um massacre promovido pelo governo francês da época, foram 30 mil execuções sumárias, inclusive crianças executadas sumariamente. Ou seja, o capitalismo já nasce com chacinas, mortes e execuções. Vale ressaltar também que uma das forças motrizes do sistema capitalista são as guerras. Guerras provocadas para dominação imperialista de mercados e também de matérias-primas, e que teve como saldo de mortos na casa de milhões de pessoas,
Só na Primeira Guerra Mundial, o saldo de mortes foi entre 10 a 20 milhões. Na Segunda Guerra Mundial, o saldo de mortos foi entre 60 a 80 milhões de mortos. E isso tudo provocado por países que, na sua ganância de poder, na sua ganância de dominar mercados, não se importaram com a vida da população, não se importaram com a humanidade em si, e só pensaram mesmo na sua burguesia, na sua dominação de mercado, nos seus lucros, para tornar o seu país, a sua burguesia nacional, mais forte ainda. E um parêntese aqui rapidamente, que na Segunda Guerra Mundial, o fascismo, o nazismo, eles não simplesmente chegaram ao poder pela sua livre declaração de ideias. Eles também enganaram o povo a partir do poder econômico que várias empresas colocaram nessas articulações políticas desses nazistas, que mataram mais de 6 milhões de judeus em câmaras de gás, perseguiram milhões de comunistas, perseguiram milhões de negros nos seus países, e que hoje a gente tem a infelicidade de ter um presidente que gosta e que cultua esse tipo de ideologia macabra. E essas empresas, vale citar o nome delas, porque foram elas que deram colaboração e suporte financeiro ao nazismo e ao fascismo, como a Fiat, a Bayer, a Volkswagen, a Siemens, a IBM, a Allianz e outras grandes corporações. E hoje a gente conhece, só que muitas vezes nós não aprendemos a história e esse passado que essas empresas participaram e construíram. E quando eu cito o Bolsonaro, eu não estou citando simplesmente porque eu acho que ele é. Segue esse vídeo aqui. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, incluindo toda a morte nos campos de concentração, o Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus assassinados, você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de elite. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Sim. Qual o problema? A minha família são de alemães e italianos. O mais interessante é que o Bolsonaro fala: qual o problema do meu bisavô ser nazista? Normal, todo mundo tem um bisavô nazista, não é mesmo? Deve ser inclusive que ele se sentiu tão à vontade para receber a deputada nazista da Alemanha aqui no Brasil com essa cara feliz e alegre. Olha, eu ainda não quero superar esse ponto, porque ainda tem alguns dados para mostrar. Se o Kim fala que o capitalismo nunca oprimiu ninguém, eu acho que então é necessário a gente conhecer um pouco da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiam guerras no mundo todo. Hoje é o principal país capitalista no mundo. E agora eu vou ditar alguns pequenos números de mortes que representam parte, eu falo só parte, do que os Estados Unidos financiou de massacre no mundo. No Vietnã, na Guerra do Vietnã, foram mortas 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Na Guerra da Coreia, foram mortas 1 milhão de pessoas. Na Guerra do Iraque, foram mortas mais de 60 mil pessoas. No Afeganistão, foram mortas mais de 200 mil pessoas. Sem contar as diversas ditaduras historicamente e comprovadamente financiadas pelos Estados Unidos, como a ditadura do Brasil, que perseguiu, torturou, estuprou e assassinou. No Chile, na Argentina, que matou mais de 30 mil pessoas. Então, a gente tem um vasto histórico de massacre, imposição, guerras do imperialismo capitalista, que hoje é o que domina politicamente a maior parte do mundo. Tudo isso para manter pacificamente e livremente o mercado funcionando. Então tá, acredito que agora já ficou um pouco mais fácil de entender que é uma hipocrisia o que o Kim disse, correto? Agora vamos passar para esse segundo vídeo. Marx não falou numa votação, num sistema onde a sociedade vai votar e vai chancelar o socialismo. Ele pregou uma ditadura, ele pregou violência, ele pregou força. Não é à toa que no século XX e até hoje nós tivemos inúmeras mortes, mais de 100 milhões de pessoas mortas de um sistema ditatorial, um sistema coercitivo que mata, um sistema que rouba, um sistema que gera apenas destruição, roubo e fome. Queria assim, desculpar também fazer vocês ficar escutando essa lorota aí, mas é importante, porque esse cidadão, ele chega e fala que o sistema socialista
é o que mata, é o que é a ditadura, é o que rouba, é o que causa fome. Então, eu queria pegar alguns dados do Brasil para mostrar para esse cidadão que, na verdade, ele está falando dele mesmo, ou melhor, do que ele pensa e do que ele vive, que é o capitalismo. Mais de 23 milhões de pessoas desempregadas. E desemprego, na maior parte das casas brasileiras, significa aumento da insegurança alimentar e aumento da fome. Hoje no Brasil, nós temos 81 milhões de pessoas, quase metade da população no Brasil, que está na extrema pobreza ou na pobreza. No Brasil, as pessoas estão morrendo de frio, jogadas na rua. E a gente está vivendo um período extremamente difícil da pandemia, no qual pessoas morreram por falta de oxigênio. E tivemos ajuda inclusive de países como a Venezuela, que mesmo diante da crise colocada pelo próprio imperialismo dos Estados Unidos, que pressiona esse país, faz bloqueio econômico, igual faz com Cuba, ainda teve a humanidade de mandar oxigênio para Manaus no momento onde Pazuello e governo Bolsonaro investiram no negacionismo do que realmente na produção de oxigênio e acolhimento do povo do Amazonas para que essa tragédia não tivesse acontecido. Eu queria mostrar também esses dois próximos vídeos para a gente perceber novamente a hipocrisia desse cidadão que na verdade ele está falando do cenário que ele vive, é do cenário que ele tem contato, é do cenário que ele transpõe em ideias, só que ele transmuta numa figura hipócrita para falar de algo que na verdade é a sua própria realidade. Segue. A tontura da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Esse açougue distribui os ossos há 10 anos, mas ultimamente bem mais gente tem aparecido pedindo ajuda. Tem gente que pega um ossinho e já come cru mesmo ali. O saco de ração de 15 quilos ainda está dentro da casa do Jorge Gomes Nonato, de 51 anos. É dali que, por muitas vezes, ele tirou o que comer. Desempregado há cerca de 6 anos, com a geladeira vazia, o morador de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, precisou misturar ração no feijão para almoçar e jantar. Infelizmente, essa que é a situação que o nosso povo brasileiro vive. Uma situação de opulência. Não é na Venezuela, que isso não é em Cuba, isso não é em outro país qualquer que esses propagandistas do capitalismo poderiam utilizar para falar que o capitalismo é superior. Isso é no Brasil. Brasil que está entre as 10 primeiras economias do mundo e que mesmo assim sempre conviveu com a fome, com a miséria, com a pobreza, com a falta de oportunidades, com a desigualdade e que até hoje, nenhum capitalismo conseguiu superar isso e fazer com que o nosso povo deixe de sofrer. Por causa que a essência do capitalismo é a exploração. A essência desse sistema é realmente ocasionar isso, que uma parte considerável, quase metade da população, vive na miséria, na extrema pobreza, que essa hipocrisia busca maquiar o que realmente está matando o nosso povo. E vamos continuar avançando. Eu quero dar ainda mais 2 exemplos. E voltamos aí a colocar o nosso presidente genocida como um exemplo de hipocrisia e de falsidade colocada para o nosso povo. Vai lá. Eu não queria falar sobre isso. Mas depois que a deputada Benedita da Silva saudou o Fidel Castro e disse que ele acabou de divulgar lá no seu jornal Grama aqui, abre aspas, hoje 5.000 crianças estarão nas ruas, nenhuma cubana. Faltou complementar, concordo, nenhuma na rua, todas no presídio da ilha. Esse aqui é um bom exemplo, porque Bolsonaro utiliza todas as crianças cubanas como uma forma retórica de poder provar o seu ponto, que supostamente em Cuba o povo vive sob o regime de ditadura, as crianças estão presas nas cadeias e busca assustar. E por que assusta? Porque ele, no fundo, está tentando acessar em quem ouve ele, né, seus interlocutores, um sentimento e uma materialidade que esses interlocutores têm sobre a própria realidade que eles vivem.
no caso do Brasil, porque os dados de prisão no Brasil são estratosféricos. Uma parte considerável da nossa juventude hoje está encarcerada. Vou citar alguns dados. Dados de 2019 do IFOPEM, e eu estou falando de 2019, estão desatualizados, é muito maior do que eu estou falando hoje, colocava que no Brasil nós tínhamos quase 800 mil pessoas presas. Dessas 800 mil pessoas, quase 300 mil eram jovens. Boa parte dessas prisões no Brasil não tinham ainda os seus julgamentos concluídos. Ou seja, as pessoas estavam presas, sem direito a ter o seu processo garantido, e muitas pessoas já são comprovadamente inocentes e mesmo assim estão presas, tendo a sua liberdade tolhida. Basicamente, são prisões todas essas políticas. A situação da prisão no Brasil é literalmente um inferno na Terra. São verdadeiros campos de concentração que desumanizam, degradam qualquer pessoa que, por mais que tenham cometido seus erros, vão sofrer algo que nenhum ser humano deveria sofrer. Inclusive tortura, que é uma premissa básica do sistema prisional no capitalismo. E essa situação é inaceitável, ou deveria ser, pelo menos, para qualquer tipo de democracia que se diga realmente válida. Por isso que todos esses dados demonstram que a liberdade é extremamente limitada dentro do sistema capitalista e a democracia também. E com certeza você já deve ter escutado: se nos países socialistas, se você criticar o governo, você é torturado, assassinado, perseguido, vão perseguir seus filhos, seus netos, até a sua 10ª geração. E aí eu deixo então o grande youtuber aí mostrar o que eles estão fazendo hoje com quem está criticando o governo do Brasil. Boa noite. Hoje eu recebi um carro da polícia na minha casa, trazendo um mandado de intimação para que eu compareça à delegacia para responder a uma notícia crime. E fiquei muito espantado quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional. Foi um pedido do senhor Carlos Bolsonaro, aparentemente impulsionado pelo fato de eu ter chamado o presidente da República, seu papai, de genocida. Se até o Felipe Neto é acusado e processado de criticar o governo e chamar do que o Bolsonaro é um genocida, pensa num trabalhador pobre e pensa no que a polícia não está fazendo hoje na rua, no que a milícia não está fazendo hoje na rua e no que várias autoridades locais não estão fazendo hoje na rua, tolhendo o direito do cidadão de manifestar a sua opinião. E muitos cidadãos hoje que não reconhecem inclusive os direitos que têm, porque a gente vive numa democracia fajuta dentro desse sistema capitalista. E eu deixo nesse próximo vídeo para mostrar aonde estão sendo crianças presas. E pasmem, não é em Cuba. De onde são os seus? E tu? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. Então, o que o Bolsonaro citou sobre Cuba, na verdade, ele quis dizer Estados Unidos, que prenderam milhares de crianças refugiadas em prisões, verdadeiras prisões, a partir de uma política totalmente equivocada e não diria até criminosa de imigração de um país que deveria supostamente e hipocritamente ser a democracia do mundo. E o último vídeo que eu queria colocar é um argumento que a gente ouve muito nas nossas famílias, ou principalmente quem vai tentar buscar na retórica, com historinhas, com fábulas, o argumento de que o socialismo não é o melhor sistema. Então, segue. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao início do fim de uma nação. Esse outro cidadão fez todo um conto de fadas para ilustrar que no socialismo, supostamente, as pessoas não trabalhariam, eram preguiçosas, são vagabundas e que
não teria como sustentar economicamente um país como esse. Só que, novamente, a hipocrisia volta, porque quando a gente pega no capitalismo, hoje 1% da população não trabalha, enquanto 99% trabalham para sustentar os luxos, os jatinhos, as viagens para o exterior, as benesses desse 1% que domina mais da metade da riqueza do nosso país. O lucro, basicamente, das grandes empresas, eu estou falando das grandes empresas e dos banqueiros, é exatamente advindos das horas que o trabalhador trabalhou, mas não ganhou. E isso se converte em riqueza acumulada e que vai passando de geração em geração para esses grandes empresários e grandes banqueiros poderem viver sem trabalhar. Todo mundo já ouviu o argumento de que Fidel é dono de Cuba, que Fidel é dono da ilha. E todos nós sabemos que isso é mentira. Só que essa realidade, ela tem uma base material da realidade capitalista. Porque na realidade capitalista existem os donos da terra, existem os donos das riquezas. Então, eles pegam esse dado do capitalismo e falam hipocritamente que isso seria uma realidade no socialismo. Porém, aqui no Brasil, onde existem grandes latifundiários, esses juntos, 10, 15, 20 famílias, conseguem ter dono, né, de uma extensão territorial maior do que o próprio país cubano. Então a gente vê que é uma realidade totalmente distorcida e hipocritamente planejada para enganar quem escuta. E aqui no Brasil a gente ainda tem outros fatores do capitalismo, instrumentos do capitalismo, que conseguem manter todo esse sistema de privilégio, como o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a polícia, o Estado capitalista, os deputados corruptos. Então são uma amálgama que gera, inclusive, falas como essa. Eu venho à Praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos, que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar a praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Tinha que... Não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do PP porque, pô, eu tô aqui, junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Ou seja, para eles estar junto dos deles, e existe os deles e os dos outros, eles cobram entrada. Isso também significa que dentro do capitalismo, para você ter seus direitos garantidos, você precisa ter dinheiro. Então, se você quiser ter a sua dignidade, ou você compra, ou você vai ter que viver na indignidade, ou você vai ser um subcidadão. E é isso que acontece com a maioria do povo brasileiro, com as 8 milhões de famílias que não têm casa, as mais de 80 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza, com boa parte do nosso povo que hoje está desempregada, e todos esses são direitos que não são garantidos por causa disso, por causa que segregam quem não tem dinheiro, porque isso mantém eles nos seus próprios espaços, separados, segregados dos espaços da maioria da população. E é isso que o sistema capitalista é: desigual, antidemocrático, não tem liberdade. Isso se reflete nessas próximas falas do atual governo Bolsonaro. Esse turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa... A diversidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Quis demonstrar aqui a hipocrisia do capitalismo, dos seus propagandistas. Quis colocar que essa hipocrisia, ela serve a um propósito,
E o propósito é enganar a classe trabalhadora a fazer o que ela tem que fazer enquanto sua missão histórica, que é lutar pelos seus direitos, por fim a esse sistema capitalista e construir o sistema socialista, que é o sistema mais avançado em termos de condição de promover a dignidade da humanidade e construir um mundo sem a exploração. Por último, para quebrar as ilusões sobre a forma de luta dentro do capitalismo, a gente sabe que esse sistema não tem como ser maquiado, não tem como ser alterado realmente por dentro, é totalmente corrompido, comprado, financiado. Eu chamo um antigo deputado eleito, o Tiririca, para trazer aí algumas percepções. Saindo triste pra caramba, estou muito chateado mesmo com a nossa política. Vocês não sabem o que é, muitos de vocês não sabem o que é passar fome. Muitos de vocês não sabem o que é precisar de um hospital público e comida para o seu pai, e seu pai não ter condições, porque não tem trabalho, não tem de onde tirar, vai fazer o quê? E é hipócrita se eu saísse daqui e não falasse realmente que estou decepcionado. Então eu termino aqui, gente, uma pequena ilustração para a gente tomar muito cuidado com essas argumentações retóricas que eles fazem para tentar enganar o povo sobre os problemas que existem no capitalismo, que a gente tem que estudar muito, perceber quais são as estruturas que condicionam todos esses problemas e caminhar no sentido da superação deles. E é isso. Quem gostar aí, dá aquela curtida, envie para os amigos, para as amigas, para os colegas aí, todo mundo. Bora fortalecer o trabalho aí e vamos fazer essa luta. A gente está vivendo um período do fascismo crescente no país e a gente precisa lutar muito porque eles estão querendo dar um golpe e a gente precisa estar preparado, estar organizado, estar colocando o movimento para barrar esse processo e avançar num mundo mais justo, num mundo solidário, num mundo onde realmente exista a dignidade garantida a todo mundo possa trabalhar, todo mundo possa realmente viver a sua vida e não só ficar sobrevivendo nesse inferno que é o capitalismo. Muito obrigado. Distorcem minhas palavras.